Vamos falar hoje sobre a religião Inca, né? Que é uma religião muito aí conhecida e muito que existe várias religiões, né? Existem vários deuses, existem várias bíblias sagradas, existem várias divindades poderosas, né? Que homens que criam deuses não são deuses que criam homens. E a divindade, o Deus, ele foi criado ali para a humanidade, porque a humanidade ela precisa, né, dessa religião, precisa de acreditar em alguma coisa. E por isso que homens criaram deuses. Isso nos tempos antigos, né, que vai se espalhando por toda geração por geração, e cada criança vai nascendo, vai crescendo, acreditando em uma divindade. E nenhuma divindade aparece para a humanidade, porque são homens que criam deuses, né? Então, essa divindade Wicca é mais puxada para... Eles acreditam muito na religião, na natureza, né? Da humanidade, assim, sobre a natureza, sobre o sol, sobre as naturezas, né? Eles acreditam muito nessas divindades. E por isso que eles criaram aí várias divindades para poder ter, né, confiar, né, sobre nessas divindades. A Wicca é uma religião neopagã, né, fundada pelo inglês Gerald Gardner. Trata-se de uma modernização de práticas ancestrais, pagãs e vividas na Bretanha. A origem da religião Wicca Gerald Gardner nasceu em uma família acomodada e sempre se interessou por história, antropologia, arqueologia, ciências e cultura. Igualmente teve contato com a maçonaria e gostava de ler sobre os seus antigos rituais celtas e pagãos que eram praticados na Grã-Bretanha. Nesta maneira, ele atualiza o conhecimento ancestral para o no século XX e dominava esta prática de Wicca. A raiz dessa palavra vem de wicca, que daria o vocabulário wish. Em inglês é de wisdom, sabedoria. Essa Gardner esperava desassociar o mal da bruxaria que havia sido feito pelos cristãos. Por isso, enfatizadas os valores positivos e o conhecimento sobre a natureza no lugar dos mistérios e ritos. Afinal, a bruxaria tinha sido durante a perseguida pelo cristianismo em tempos passados, até a década de 50, e a prática estava proibida por lei no Reino Unido. E é importante lembrar que nem todas as pessoas que seguem algum tipo de religião neopagã são wiccanas. A Wicca é mais uma entre as muitas religiões pré-cristãs que estão ressurgindo. Outro exemplo de religião neopagã se verifica em Stonehenge, né, onde estão celebradas as festas não cristãs. A crença de Wicca é uma religião que acredita na existência dos dois deuses, um masculino chamado Cernunnos ou Cernunnos e outro feminino, a deusa mãe. Deusa mãe incriada e criadora sempre existiu. Seu estado feminino permite encarnar as três condições da vida humana: virgindade, inocência, mãe, plenitude, anciã e sabedoria. Apresentada pela lua, sua adoração inclui a exaltação da fertilidade e de saber, da cura e do cuidado. Cernunnos também é conhecido como o deus cernífero. É o esposo da deusa mãe, um deus que nasce, morre e renasce, assim como a própria vida, as plantas, estações do ano e etc.
associado à virilidade e à masculinidade. Foi identificada erroneamente pelos cristãos como o diabo. No entanto, a Wicca não inclui o culto panteões como o nórdico, celta, assírio e grego, e etc., se o fiel assim deseja fazê-lo. De um mesmo modo, creem na reencarnação em todas as ações humanas voltam para quem as praticou. Lei tríplice. E não aceitam as ideias de uma personificação do mal. Seus adeptos se reúnem durante as festas como solstícios e shabbats, a fim de realizar rituais de agradecimentos, renovações e pedidos aos deuses. Também se encontram para estudar e aprofundar os seus conhecimentos sobre a religião. No entanto, cada fiel é livre para fazer suas próprias feitiços e poções individuais. As festas e as celebrações da Wicca são ligadas à natureza e às estações do ano, assim como acontecia no paganismo. Rituais da Wicca seguem as fases da lua, os solstícios e os equinócios. Há vários rituais que podem ser praticados em grupos grandes, grupos ou mesmo sozinho. O importante é que o ambiente esteja limpo, purificado com ervas e que o altar esteja arrumado. As pessoas envolvidas devem saber de antemão qual será a sua função dentro do ritual para que não haja dispersão de energia física ou espiritual. Igualmente devem ser invocados os elementos e as deidades ao fazer o círculo. Ao terminar o círculo é rompido e pouco a pouco participantes voltam ao presente. Pode-se servir algum alimento ou bebida para ajudar a relaxar nesse momento. Convém registrar experiências sentidas num livro de sombras, uma espécie de diário dos praticantes da religião pagã. Símbolos. Muitos símbolos da Wicca são comuns em várias religiões pagãs. Inclusive, a própria Wicca se utiliza símbolos de outras religiões como o Yi e Yang ou outra cruz egípcia em seus rituais. A lua tripar representa as 3 fases da deusa, donzela, mãe, anciã, que estão relacionadas diretamente com as fases da lua crescente, cheia e minguante. Pentagrama é a estrela dos 5 pontas presentes em várias religiões e a cultura também é encontrada na Wicca. Simboliza os 5 elementos e a união do cosmo e o feminino e o masculino, entre outros. Pentáculo é um pentagrama dentro de um círculo entre o objeto é encontrado nos altares e fim de se realizar os ritos, conjuros e feitiços. O altar de Wicca é uma expressão de fé do Wicano. Desta maneira, é importante ter um altar em casa para realizar magias, purificar o ambiente e quantidade de objetos vai depender do que o Wicano pretende realizar. Existem pessoas que preparam altares especiais para celebrar festas, certos alimentos que não devem faltar, velas coloridas, uma para o deus e outra para a deusa, alguma ilustração que os simboliza. Pentáculo, que representa os 4 elementos ar, água, fogo e terra. 4 elementos. Há muitas maneiras de representá-los, como a vela, o fogo, incenso, terra, sal, ar e o pote de água. Face dos 2 gumes cega. Esta faca não serve para cortar nos menos, né? Só corta o ar se usar para canalizar
energia e pode ser substituída pelo dedo índice. Varinha mágica, geralmente de maneira feita pelo próprio praticante, como um pedaço de quadristo. Cálice é um elemento da deusa que deve ser usado exclusivamente para os rituais. Caldeirão, geralmente de inferno, onde serão queimadas ervas e demais elementos para as magias. O Inca no Brasil. A religião Inca chegou ao Brasil na década de 50, quando Garnier ensinava seus discípulos na Grã-Bretanha e posteriormente nos Estados Unidos. Igualmente, com a publicação do livro Brida, de Paulo Coelho, esta crença se popularizou entre os brasileiros. No Brasil, a associação é até mesmo escolas que ensinam fundamentos da Wicca. Frase: faça o que deseja sem ninguém prejudicar, que é Gerald Gani. Nunca tive vontade das pessoas ao qual sempre te ajudou, pois quando você menos espera, presenciará uma simples presença e não a terá mais. Mal nenhum está a antiga da lei e não está aberta para interpretações ou mudanças. Essas são as frases da Wicca. Então, existe o símbolo da bruxaria, que é o Cernunnos, que também é chamado de Ceruno, ou Cernunnos, um dos deuses celtas mais antigos e representado com olheiras e chifres de um cervo. Minha gente, cervo, é muito parecido com a mitologia cristã, que tem o diabo que tem aquele chifre, todo vermelho e tudo mais. Deus das florestas, dos animais. Na tradição neopagã, o Inca representa a força do poder masculino, ciclo da natureza, morte e renascimento, sendo reverenciado em diversos rituais. Contando, minha gente, que rituais não tem nada a ver com esse negócio de rituais de sangue, tá? Se você for olhar até mesmo na Bíblia cristã, existem vários rituais na própria Bíblia cristã. E isso alguns crentes não sabem ver. Mas, porém, tem. Para mim, na minha opinião, a pior religião que existe na face da Terra é a religião cristã. Porque é muita podridão mesmo dentro da Bíblia, sabe? E se você for ler a Bíblia por completo, você vai ver várias coisas. O símbolo da bruxaria da Wicca é a estrela dos 5 pontas dos símbolos mais importantes e antigos presentes em muitos rituais pagãos. E representa e simboliza a união dos cosmos, do quais elementos água, fogo e terra, e o espírito do espírito. Muitos povos utilizavam pentagrama como o mútuo da sorte. Eu não vejo essa religião Wicca não tanto diferente das outras religiões cristãs, porque existem várias religiões, existem milhares de deuses, milhares de religiões. Então, nenhuma é melhor do que a outra, mas porém, assim como o cristianismo também tem seu símbolo, ali da cruz, assim a bruxaria também tem, o Inca também tem o seu símbolo da cruz, representando alguma coisa, tem as suas leis, também existem as leis. Eu não sei se vou pesquisar aqui as leis do Wicca para vocês verem que não há diferença nenhuma das outras religiões. E eu vejo mais alguns religiosos que ficam falando mal de outra religião, sendo que não conhecem, Acham que é tudo do mal, do diabo. E tem esse grande preconceito, Sabendo que algumas religiões deles são as piores, A lei é o exemplo, no dia a dia. Se você der o amor, terá amor triplicado. Se enviar negatividade, será negatividade triplicada. Quem pratica o Wicca, tendo uma mente da lei tríplice, deve ter consciência dos seus atos para não praticar algo prejudicial a outra pessoa ou ao ambiente, pois estes sabem que receberá a consequência dos seus atos triplicado.
Então, eles sabem, acham, alguns religiosos, né, principalmente da religião cristã, eles acham que as outras religiões ficam fazendo só o mal, né, fazendo bruxaria, fazendo outras coisas para fazer o mal ao próximo. Só que eles entendem que mesmo você estando fazendo mal ou não fazendo mal, você fazendo bem, você vai ganhar mais o bem, né? Se você fazer o mal, você vai ganhar mais o mal. Então, eles acreditam assim. Então, não tem nada a ver esse negócio de fazer mal pro outro, né? Ou porque só a religião cristã só faz o bem e as outras fazem só o mal. Então, isso é uma grande discriminação contra as religiões. Então, o Wicciano tendo uma mente, aí eu falei, né, explicado. A lei de Plice é a lei da magia, mas a famosa que existe na comunidade Wicca, pois esta limita os praticantes de cometerem atos ilícitos e assim aos outros. Várias rimas são feitas com a lei tríplice. Por exemplo, com a Wicca você é certeza de tem 3 vezes ao mal, 3 vezes o bem. Então, se você fazer o bem, você vai ganhar mais o bem. Se você fazer o mal, vai fazer mais o mal, né? Vai ganhar mais o mal. Então, não existe ali mundo de 7 cabeças, que outras religiões vão fazer só apenas o mal. Não. Existe várias leis, né? Eles adoram a lei da natureza, a força da natureza, né? A força da natureza, a força do ser humano, da mente, das coisas, né? Então, não tem nada a ver com nada de magia, não tem nada a ver com isso, não. A religião Wicca trabalha com magia da cura, seus fundamentos são respeitados pela vida e pela natureza. Os praticantes acreditam em uma vida harmonia com fauna, flora e também com o próximo, além de ver homens e mulheres como iguais. Então tem o machismo. Você pode ver a Bíblia, né? Ali com machismo, colocando a mulher como superior ao homem, né? Mas na lei da Wicca, o homem, assim como o homem e a mulher, são iguais, têm os mesmos direitos, as mesmas mesmo direito. Nenhum tem que ganhar mais do que o outro no trabalho, né? Então a lei é igual. Então não tem esse negócio de, né? A própria Bíblia tem machismo. Na Wicca não existem mandamentos complexos, ensinamentos morais definidos, grandes ensinamentos na religião. É o que o praticante da magia repense sempre sobre suas atitudes para com os outros, pois a lei tríplice fala sobre o colher e plantar. Porém, a lei tríplice, lei dos 3 e 3 arigos, como diz o nome, fala sobre colher 3 vezes mais do que você plantou. Então, essa lei segue a lógica de causa e o efeito. Sendo assim, todo ato terá uma consequência. Ao usar a magia, o praticante deve ter consciência que tudo que fizer terá uma consequência, ainda mais, e se envolver livre-arbítrio de outra pessoa. Então, se até mesmo de você estar se importando ali com a vida de outra pessoa, sem aquela pessoa dar espaço para você, isso você vai ter consequências, né? A partir do momento que a magia interfere no livre-arbítrio de outra pessoa, mesmo que de forma indireta, isso já estava indo contra o ensinamento da Wicca. Caso queira fazer magia para alguém, o mais aconselhado é fazer somente pedidos para proteção, pois isso não irá interferir nas escolhas e no caminho de outra pessoa. Vale ressaltar que não existe magia do bem ou do mal. Magia é a intenção de alguém para realizar ou manipular algo, sendo ela boa ou não. Por isso, usar o termo magia negra é magia branca. Então, não existe a mudança da magia branca ou magia negra. As duas são as mesmas coisas. Não tem uma melhor que a outra. Então, tem muitas magias aí que fazem, né? Magia natural, magia na natureza. Então, a Wicca ela só usa mesmo as magias da natureza, né? Então, elas não tem nada a ver com
com magia de sangue, matar bode, fazer o mal para o próximo, porque eles têm na consciência deles que não devem fazer essas coisas, porque vai vir em dobro para eles. Então é o que eles plantam, eles vão colher. Então não tem nada a ver com esse negócio, porque tem muitos religiosos que acham que a magia negra é só apenas o espiritismo. Mas as próprias religiões cristãs que eu vejo fazem a magia branca, que não muda nada na magia negra. Então é a mesma coisa. A magia é errôneo, só reforça o termo negro. Então não é negro nem branco, é a mesma coisa. Como pejorativo e racista. Então não tem nada a ver aí, né? Com um melhor do que o outro. É muito bom você saber disso, porque algumas pessoas saem por aí mesmo sem não estudar nada, e fica com discriminação, fica falando mal, tudo mais, achando que é alguma coisa de mal, do demônio, Satanás. Então não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, né? Isso é as pessoas que criam na cabeça delas, né? Para colocar medo, né? Para a pessoa ficar com medo, né? Então, o resumo. Este artigo propõe uma análise do papel de sexualidade e práticas da Wicca, religião neopagã surgida na Inglaterra entre 1940 e 1950. Atualmente, a Wicca é um movimento mundial multifacetado e segue inúmeras vertentes. Esta pesquisa investiga concepções, práticas ligadas à sexualidade presentes entre grupos pratica a Wicca publicamente em diversas capitais do Brasil. Esses grupos são organizados em tradições, grupos religiosos com viés iniciativo que comandam associações de civis com fins de resguardar os direitos e promover eventos públicos para divulgação e troca de conhecimento entre praticantes da religião. Os resultados do estudo mostram que a Wicca postula uma relação intrínseca entre a sexualidade, espiritualidade, liberdade, sendo as suas práticas herdeiras, né? Então, existe várias. Eu indico bastante vocês pesquisar mais sobre a Wicca, né? Então é isso, minha gente. Não tem nada a ver ali com sangue, né? Então, existem rituais, sim, mas existem rituais por bem e tem rituais por mal, né? Então, é isso, minha gente. Não venha achar que é só apenas as coisas ruins, né, da natureza. Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu recomendo bastante vocês pesquisarem mais sobre essa religião, né? O Wicca é assim, como toda religião, tem seus preceitos, não temos uma Bíblia ou algum tipo de livro sagrado, mas temos as éticas, leis, teologia e teologia, né? Sem ninguém prejudicar, faça o que deseja. Isso serve para lembrar que existem várias consequências para nossas ações e não devemos sempre considerar todos os resultados possíveis antes de agirmos. O círculo Wicca nos força a agirmos de maneira correta, pois se não fizermos, as próximas partes se aplicarão. Tudo o que fizer voltará a você 3 vezes, e a balança da religião. Se o bruxo segue a lei do 3 vezes 3, o círculo não incentiva que ele pratique o mal. Faça com os outros que gostariam que eles fizessem com você. Isso é usado para reforçar os outros pontos. Estes fazem com que o indivíduo seja inteiramente responsável pelos seus atos e não possa culpar ninguém mais além de si próprio por seus erros. A lei do poder. O poder não deve ser usado para prejudicar, machucar ou controlar os outros, mas se a necessidade surgir, o poder poderá ser usado para proteger sua vida e a vida dos outros.
O poder só é usado quando for necessário. O poder pode ser usado para o proveito próprio, desde que não prejudique ninguém e não desonrem os deuses. Não é prudente aceitar dinheiro para a utilização do poder, pois rapidamente perderá o controle das coisas. Não utilize o poder para ganhos orgulhosos. Por isso, menospreze os ministérios da bruxaria e da magia. Sempre se lembre de que um poder é um presente sagrado de deusa e Deus que é a você. E nunca deve ter mal utilizado ou abusado. Esta é a lei do poder. As 3 metas do Wicca: conhecer a si mesmo, saber a sua arte, aprender e buscar conhecimento sempre, usar o que você aprendeu corretamente, manter o balanço, o equilíbrio de todas as coisas, manter as suas palavras verdadeiras, manter seus pensamentos verdadeiros, celebrar a vida, alinhar você mesmo com os ciclos da terra, manter seu corpo saudável e forte, exercitar seu corpo, sua mente e seu espírito, meditar, relaxar e se controlar, honrar Deus, a deusa e o Deus em todos os mandamentos. É muita coisa, né? Tem mais coisas, né, que eu poderia estar falando aqui, mas porém eu vou fazer outro vídeo se você quiser que eu grave outro vídeo, né? Então não tem nada a ver, ó, não tem nada a ver, não matarás. E sim, você pode usar ali algumas leis, né, para poder se defender, né? Então existem várias coisas que são interpretadas diferentes, né? Minha gente, agora eu vou falar sobre um pouco sobre essa religião, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho essa religião boa, viu? Não vou dizer que é ruim, vou dizer uma religião que não vejo nada de mal entre ela, não vejo uma religião que seja as piores ou as melhores, mas é uma religião que é muito usada, né? E que as pessoas não ficam ali apenas julgando e tudo mais, né? Assim como outras religiões, elas são livres, né? Em relação às suas vestes, ao modo de você viver ou deixar de viver. Então, elas é mais ligada à natureza, né? Uma coisa que mais me chama a atenção é isso, porque alguns religiosos, outras religiões, elas não adoram a natureza, né? Elas só apenas adoram um ser que não conhece, não sabe nem de onde veio, né? Mas é isso, eu vou gravar mais outros vídeos de outras religiões aqui nesse canal, né? Que eu tô... vocês sabem que eu trago religiões aqui cristãs, mas eu vou trazer outras religiões também, porque existem milhares de religiões, né? Existem milhares de deuses, existem milhares de divindades, né? Então, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Então, eu vou ficando por aqui, né? E até o próximo vídeo. Tchau.